Estamos dando início a mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico e estamos falando sobre o cânon do Antigo Testamento e, de maneira particular, estamos estudando sobre os profetas menores, né? Bom, até aqui nós já falamos sobre 8 profetas menores, 8 livros dos profetas menores. Hoje nós vamos estar falando sobre Sofonias e também sobre Ageu, né? A nossa aula de hoje vai tratar sobre os livros de Sofonias e o livro de Ageu, ok? Bem, mas antes de nós começarmos a falar sobre Sofonias, eu gostaria de encorajar você que está assistindo as nossas aulas, que tem nos acompanhado, que dê um like e inscreva-se no nosso canal, ok? Vai ser muito bom para nós a sua parceria, inscrevendo-se e podendo desfrutar também dos demais vídeos que nós temos disponibilizados no canal. Ok, hoje nós vamos falar sobre Sofonias. O livro de Sofonias possui apenas 3 capítulos. Ele foi escrito por volta de 663 a 612 a.C. A autoria é atribuída ao próprio Sofonias. Ele foi um profeta que viveu na mesma época em que viveram Naum e Abacuque. No capítulo 1, versículo 1 de Sofonias, a palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. O nome Sofonias significa Iavé ocultou, e talvez indique que o profeta tenha nascido durante o período das atrocidades cometidas por Manassés, o qual, segundo a tradição judaica, foi o responsável pela morte do profeta Isaías. Segundo a tradição, Manassés matou Isaías, cerrando seu corpo ao meio. O seu nome faz referência à proteção dada por Deus durante a opressão e a idolatria do reinado de Manassés, ou uma mensagem de proteção de Deus em meio ao seu castigo para aqueles que se arrependem. O profeta fala essencialmente sobre o dia do Senhor, em que ele vai promover a correção ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, no capítulo 1, versículo 12, e há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que se espeçam como a borra do vinho, e que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. A mensagem de Sofonias parece ter sido anunciada antes da reforma religiosa feita por Josias, rei de Judá. E o Senhor castigará também os outros povos e a cidade dos filisteus. Você pode conferir isso no capítulo 3, versículos 7 e 8. Sofonias foi um corajoso profeta. Ele anunciou ao povo com clareza, pois ele sabia que estava próximo o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia em que Deus viria para tratar com o pecado do povo. No primeiro versículo, ele diz, palavra do Senhor. E é interessante que no último versículo está escrito, diz o Senhor. Como já havia acontecido em outras épocas, o Senhor tem misericórdia do povo e mantém a promessa no capítulo 3, versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. Bom, é do conhecimento dos historiadores, dos estudiosos, que Sofonias profetizou durante o século 7 a.C., durante o reinado do rei Josias. O rei Josias era bisneto do rei Ezequias. Por isso, de certa forma, ele era parente de Sofonias. O reinado de Josias ocorreu entre 640 e 609 a.C. E você pode conferir isso em 2 Reis, capítulo 22, versículo 1, até o versículo 23
o capítulo 23, versículo 30. Com base nesse dado, o profeta Sofonias provavelmente profetizou no início do reinado de Josias. Algumas passagens específicas do seu livro parecem demonstrar essa condição. Por exemplo, o profeta Sofonias falou sobre o restante de Baal em Jerusalém, o que aponta para uma data próxima à reforma iniciada por Josias, bem como também profetizou contra outros costumes idólatras que foram abandonados após o descobrimento do livro da lei. Sofonias capítulo 1, versículos 4 e 5, e também você pode conferir em 2 Reis 22, 1 a 23, 25, também em 2 Crônicas 34, de 1 a 7. Considerando esse período como certo, tais datas colocam Sofonias como contemporâneo de outros profetas, como Naum, que profetizou sobre a destruição da cidade de Nínive por volta de 612 a.C., nós vimos isso na nossa última aula. Também Jeremias, que viveu durante esse período e alcançou até mesmo a queda de Jerusalém, que aconteceu em 587 a.C., além da profetisa Uda, que foi consultada pelo rei Josias quando o livro da lei foi encontrado. Caso o profeta Sofonias tenha começado a profetizar a partir de 625 a.C., então o início de seu ministério coincide com o período em que o ministério do profeta Jeremias também teve início. Então, Sofonias foi o profeta que chamou a atenção do povo para o dia do Senhor, dia em que Deus traria juízo sobre o pecado do povo, mas também iria trazer cura e restauração para aqueles que se arrependessem. Então é um profeta de juízo e de restauração. O profeta Ageu é o profeta que veio com o povo quando o povo retornou da Babilônia. Seu nome tem origem no hebraico e significa nascido em dia de festa, ou ainda o festivo. Nós podemos imaginar que uma pessoa que se chame Ageu deve gostar de festa, né? Deve ser uma pessoa festiva. Esse é o destino que está estabelecido sobre este nome. Para o judeu, você deve se lembrar, o nome determina o destino da pessoa. Então Ageu era um homem festivo, gostava de festa, né? Talvez por isso ele tenha sido escolhido por Deus para ser o profeta que vai encorajar o povo, estimular o povo, levar o povo a assumir a sua responsabilidade para com a restauração do templo, né? O profeta oriundo de Judá, né? E nessa região ele exerceu o seu ministério pelos anos de 520 a.C. Neste momento da história de Israel, os repatriados da Babilônia estavam retornando e eles encontraram a cidade de Jerusalém e o seu templo em ruínas. O pequeno livro do profeta Ageu, com 2 capítulos, nos narra o seu ministério entre os repatriados. Neste seu escrito, que é o 10º entre o grupo dos profetas menores, o autor do livro de Ageu procura animar seus contemporâneos judeus a empreenderem a reconstrução do templo de Jerusalém em estado de destruição, a não desanimar com a situação presente que viviam e também não compactuarem com os pagãos e manterem-se puros com relação aos costumes que a lei os ensinava. Certamente, a frase mais conhecida dentre as profecias do profeta Ageu está registrada nos versículos 8 e 9 do capítulo 2 do seu livro, aonde é dito: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. As profecias contidas no livro são datadas de 520 a.C., que corresponde ao 2º ano do reinado de Dario I. Basicamente, as profecias de Ageu podem ser organizadas em 4 mensagens. Primeira, ele chamou o povo para reconstruir o templo, mostrando a importância de abandonarem a negligência em que estavam. Ageu 1, de 1 a 15. Então, esta primeira parte das mensagens de Ageu nos exortam também
a nós abandonarmos a negligência no que diz respeito a fazermos a obra que Jesus nos designou a fazer. Naquela época, eles tinham uma tarefa, uma missão: reconstruir o templo, restaurar os muros, né, levar novamente Jerusalém à sua glória. E Ageu está exortando eles a realmente fazerem isso. Da mesma maneira, Jesus deixou para nós uma missão, e nós precisamos de profetas de Deus que se levantem para nos encorajar, nos motivar a realmente cumprir a nossa missão, porque do cumprimento da missão da igreja, de anunciar o evangelho em todo o mundo, depende a segunda vinda de Cristo. Então, mais do que nunca, a mensagem de Ageu é relevante para nós nos nossos dias. O profeta Ageu falou também sobre as bênçãos de Deus que seriam derramadas e o potencial de uma glória maior que haveria no novo templo. Ageu 2, de 1 a 9. Isso, para nós hoje, tem uma perspectiva escatológica. Da mesma maneira que eles iriam encontrar uma glória ainda maior no novo templo que seria reconstruído, nós vamos encontrar uma glória maior do que toda essa que nós vemos hoje na Nova Jerusalém, que descerá do céu, e nós vamos encontrar com Jesus. Para isso, nós temos que construir esse caminho que vai trazer Jesus de volta. Por isso, é tão importante que sejamos exortados, como o povo foi por Ageu, a permanecermos firmes no cumprimento da missão que Jesus nos entregou. Em terceiro lugar, o profeta Ageu ressaltou as bênçãos futuras de Deus para um povo que havia se corrompido. Ageu 2, 10 a 19 é uma mensagem de redenção, de restauração, de cura. Isso também tem muito a ver conosco nos nossos dias. Deus está levantando seus profetas, seus pregadores, evangelistas, para anunciar uma palavra de restauração para aqueles que vivem no pecado. Nós precisamos estar preparados para o grande dia do Senhor. Por isso, é tão importante entendermos hoje essa mensagem que nos chama de volta para os pés do Senhor Jesus, para servirmos a Ele, para sermos realmente filhos de Deus nesta terra. E em quarto lugar, Ageu também profetizou sobre a promessa de Deus acerca da vitória do seu povo sobre as nações. Na ocasião, Zorobabel, neto de Joaquim, era o representante da casa de Davi. Então, eu creio que essa mensagem de Ageu também pode ser aplicada a nós, porque hoje Deus tem uma palavra para a igreja. A igreja hoje é a boca de Deus para as nações. A igreja não pode se calar. A igreja tem um papel profético, um papel importantíssimo no meio das nações aonde ela tem ido. Mesmo em países onde há grande perseguição da igreja, Deus levanta o seu povo para evangelizar, para falar. Muitos estão dando a sua vida para que o evangelho seja anunciado em países islâmicos, muçulmanos, países socialistas, aonde é proibido falar de Jesus. Mas a igreja está lá. A igreja que crê nas promessas de Deus, crê que Deus tem uma vitória que vai se manifestar na segunda vinda de Cristo. Então hoje é um tempo de trabalharmos, é um tempo de levarmos a sério o nosso chamado. Eu vejo que há uma expectativa contemporânea, atual, para as profecias de Ageu. Eu realmente tenho uma predileção muito grande pelo livro de Ageu. É um dos livros que eu estudo com aqueles que participam do meu seminário de prosperidade bíblica, quando eu trato do amor que nós temos que ter pela casa de Deus, entendendo que a casa de Deus não é o templo. Para eles é. Para nós, a casa de Deus é a igreja, povo de Deus e a missão que Deus nos concedeu. Ok? Então, com isso, nós encerramos a nossa aula sobre os dois profetas menores, Sofonias e Ageu. Na nossa próxima aula, vamos falar dos dois últimos profetas menores e vamos encerrar toda essa parte da visão panorâmica dos livros do Antigo Testamento. E vamos dar continuidade falando sobre o cânon do Novo Testamento. Ok? Um grande abraço, então, querido. Obrigado por você estar conosco nesta aula. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família
abençoe seus negócios, seu trabalho, seu ministério no reino de Deus. E que a graça do Senhor esteja sobre todos aqueles que têm nos acompanhado na nossa programação pelo nosso canal Palavra Viva aqui no YouTube. Fique na paz do Senhor e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.